Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estou mais uma vez aqui no canal para falar com vocês sobre os meus recebidos. E eu estou postando agora, o meu recebido é o recebido de novembro. Eu fiz uma assinatura, para quem não me conhece, meu nome é Nilma, eu fiz uma assinatura junto com a Tag Livros para todo mês receber um livro e eu poder ler um livro por mês, né? E esse mês é o mês de novembro. Eu vou abrir a caixinha com vocês, para vocês estarem vendo comigo o que veio no mês de novembro. Depois que eu abrir a caixinha, eu comento um pouco sobre o livro, deixo algumas frases, às vezes é alguma frase que eu gostei, falo sobre alguns personagens, dependendo do que eu tenha visto dentro do livro, tá bom? Vamos abrir a caixinha? Tem um durequezinho aqui que vem, um vinhozinho. Páginazinho. Aqui são os adesivozinhos, as páginas vibrantes da América Latina, tá? Esse mês a tag tá bem envolvida, tem um mapazinho. Esse mês a tag tá nos incentivando, tá? A postar nos stories de alguns livros de brasileiros, né? E nós postamos e agora ela vem trazendo esse livro aqui. Provavelmente o autor deve ser da América Latina. Aqui é um mimozinho que ela mandou. Da América toda. E o livrozinho com as cores vibrantes, né? Que foi a que ela escolheu, abóbora e azul. Um dos trailers mais envolventes escrito nos últimos 20 anos, lá na Tião. Isso aqui é a revistinha que vem falando sobre, às vezes, alguns personagens, às vezes fala sobre o autor, né? O livro é O Jardim de Bronze. O nome do autorzinho tá aqui. Lindo, lindo, lindo livro. Então, com quantas páginas? 400 e poucas páginas. Nós temos 445 páginas para lermos no mês de novembro. Tá? Eu tô um pouco atrasada com a leitura, né? Mas depois que eu ler o livro, eu posto para vocês o que eu achei do livro, falo sobre alguns personagens, depende do que eu ver aqui, tá? E é o que eu falo para vocês. Vamos ver o que é a história. Tem sempre um marcadorzinho de texto que tá aqui. Jardim de Bronze. Vamos ver a frase que tem aqui. Atravessou um reino inteiro de sofrimento e saiu vivo. Não há nada que pudesse machucá-lo mais. Estava enganado, claro. Muito linda. Nossa, a capa do livro achei linda, linda, linda. Assim, singela, assim, muito delicada. O trailer demolidor que deu origem à premiada série da HBO. Dizem que a vida de um homem pode mudar em um único segundo. É exatamente isso que acontece com o arquiteto Fabian Danúbio, quando Moira, sua filha de 4 anos, desaparece sem deixar vestígios. A partir disso, inicia-se um pesadelo que atormenta o protagonista por anos. O choque e a esperança iniciais são, aos poucos, substituídos pelo silêncio e pela impotência à medida que o tempo passa e a menina não é encontrada. Ainda assim, em uma Buenos Aires nostálgica e tomada por policiais corruptos, o desespero se torna o combustível que mantém Fabian vivo. Ele conta com a ajuda de um excêntrico e talentoso detetive particular, que está disposto a desvendar os mistérios e segredos por trás do desaparecimento de Moira. É um livro de suspense, igual a um outro que eu já li, né? E gostei. Então vamos ver o que eu vou achar desse livrozinho aqui, tá? É o que nós temos para o mês de novembro. O Jardim de Bronze foi o livro recebido desse mês. E eu vou falar com vocês agora o que eu achei do livro. E o livro é de uma imensa riqueza de detalhes,
na história do livro. Ele nasceu na Argentina, ele é argentino e trabalhou como arquiteto até 2002, quando foi convidado para roteirizar um seriado, Los Simuladores. Desde então tem se dedicado a tempo integral à carreira de roteirista, escritor e professor. O Jardim de Bronze foi o primeiro romance publicado por Gustavo, que marca também o início da saga de suspense protagonizada por Fabian Danúbio. Fabian Danúbio é o protagonista do livro e pai, né, de Moira, tá escrito aqui, tá? Não é spoiler, tá escrito já aqui na sinopsezinha, e ele é o pai de Moira, né, sua filha desaparecida de 4 anos, e que vem, né, desenrolando aqui no livro, vem falando aqui no livro toda a história sobre a saga dele em busca e à procura da filha desaparecida. O choque e a esperança iniciais são, aos poucos, substituídos pelo silêncio e pela impotência à medida que o tempo passa e a menina não é encontrada. Mas Fabian Danúbio não desiste, porque dentro dele ele tem uma inquietude de saber, de encontrar e de, pelo menos, ter uma resposta. E eu digo isso por conta daqui na revista. A revista que a Tag enviou, ela sempre fala, né, sobre o personagem, sobre leitor, sobre assuntos relacionados ao livro. E nessa daqui, levanta-se uma pergunta interminável. Tá aqui na revista. Cada desaparecido é o início de um grito que já não se contém. A morte é algo mais libertador, é algo que tristemente dá uma resposta. Agora, se alguém desaparece, que é o que está escrito aqui, mas alguém que desaparece é uma pergunta interminável. Você não tem uma resposta, você não sabe aonde foi, você não tem um corpo, você simplesmente tem um buraco que não se fecha. Ao passo que a morte, você também tem esse buraco, mas ao longo do tempo você vai se acostumando, porque você sabe para onde, dentro da fé de cada um, você sabe para onde a pessoa foi, você viu um corpo, na verdade, e a morte não. E o desaparecimento, não. Eu achei sensacional, de uma riqueza de detalhes, assim, extraordinário, e às vezes você parece que está dentro da história, e cheio de personagens, cheio de suspense, amarrado do início ao fim. Eu sempre falo com a minha nora, quando eu termino de ler um livro tão bom assim, dessa forma, eu falo assim, como que os escritores conseguem? Tantos personagens, começa aqui com um personagem falando dele e vem até o final e amarra aquilo, e você tem várias surpresas aqui que você fica, não acredito, não pode ser. É extraordinário, eu gostei muito. Ele é simples, né? A leitura dele é bem fluida, você consegue acompanhar tranquilamente, até para quem assim não lê muito ainda. Eu aconselho você ler O Jardim de Bronze. Para quem gosta desse tema, é legal saber. E aqui na revistinha fala, eu fiquei assim surpresa com relação a essas informações sobre desaparecimento de pessoas. A frase presente em O Jardim de Bronze descreve o sentimento de lacuna que se instala após o desaparecimento de alguém próximo. Uma ausência física que também é a ausência de respostas, que não permite o luto e que deixa a vida em suspenso. O desaparecimento de pessoas é um problema às vezes pouco abordado, mas latente. E Gustavo conseguiu abordar, dentro do romance dele, o desaparecimento de uma pessoa e colocar o sentimento de quem fica, né, um pouco, não tão profundamente, é óbvio que só quem perde, quem tem uma pessoa desaparecida, que sabe o quão profundo dói dentro dele mesmo, né? Mas ele conseguiu colocar aqui
e vocês não vão se arrepender de estar lendo esse livro, que é extraordinário. Uma riqueza de detalhes, uma riqueza de personagem, uma riqueza de interligação entre os personagens extraordinária. E até o fim do primeiro semestre de 2019, mais de 145 mil casos eram acompanhados por um órgão, né, que é Comitê Internacional da Cruz Vermelha. E aqui continua falando sobre pessoas desaparecidas, né? Tem um comentáriozinho e que eu digo para vocês que eu fiquei assim abismada, eu não sabia dessas informações. No Brasil, os números também são expressivos. Fala com relação aos outros lugares, aos outros países. Considerando o período de 2007 a 2018, são 858.871 registros de pessoas desaparecidas. Aí é que eu fiquei assim, com boquiaberta. Uma média de 8 desaparecidos por hora. Vocês sabem o que é isso? É assustador, mas é o que diz aqui a nossa informação. Então vamos ao livro novamente, sobre os personagens, é maravilhoso, aconselho, super indico, Jardim de Bronze para vocês, tá? Olha, tem algumas frases aqui que eu quero falar para vocês, que é sobre a reflexão do Fábio Danúbio. Às vezes no nosso cotidiano a gente dá importância, eu sempre falo sobre isso, que eu gosto de livros que falam um pouco da nossa realidade. Infelizmente esse daqui é um desses, eu falo infelizmente por conta do assunto abordado, que é o desaparecimento, que vocês viram aqui, né? Mas o Fábio Danúbio passa por um momento, né, e ele pega e se vê refletindo que ele dava tanta importância e se irritava com problemas de casal de ínfima importância. E a gente faz isso no nosso cotidiano. Às vezes a gente dá importância a determinadas coisas que depois que a gente não tem a pessoa perto mais, depois que a gente não tem ela, seja por perda de morte, seja por desaparecimento, seja por separação, a gente vê que não deveria ter dado tanta importância àquele determinado assunto, que tem coisas piores às vezes. E a gente não vê isso na hora, é óbvio. Ele atravessou um reino inteiro de sofrimento e saiu vivo, logo ainda no início. Não havia nada que pudesse machucá-lo mais, mas ele estava enganado, é claro. Diz aqui no início. Eu achei super interessante essa frase. E vamos ver essa outra aqui, que fala: e nos dizia que quando estivéssemos travados, tínhamos que sair e andar por uma praça, ou olhar vitrines, ou entrar em uma livraria e olhar capas de livros. Dizia que uma parte da mente descansava com a distração, mas a outra parte continuava pensando e trabalhando, e de repente o problema se destravava. Legal essa frasezinha aqui também. Então fica aí, dica para vocês, extraordinário, Jardim de Bronze. E continue aí comigo no canal, que vocês vão ter sempre dicas de mais livros, tá? Enviados pela tag. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem, ative o sinozinho para vocês estarem visualizando as próximas postagens, tá bom? Fica comigo então. E para vocês, Jardim de Bronze.